Eu quero ler o texto. Os irmãos, se tratando de um trabalho de oração, um texto muito conhecido, mas desde uns 4 dias que é a mensagem que está queimando no meu coração. Capítulo 1 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, tem um texto que diz, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: vou diante. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte, ou em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Queiram sentar-se carinhosamente. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder pela primeira vez estar entre vós nesta cidade, e agradeço por isso ao pastor Joel Michel. Muito obrigado, pastor presidente desta igreja, da convenção, sua muito digna esposa Ana Raquel, seu filho pastor Joel Júnior, sua família, e em vossos nomes agradeço e estendo esse agradecimento a todo o corpo ministerial, a esta igreja. Que Deus recompense-os pelos vossos feitos. Quero louvar a Deus pelo convite e agradecendo ao irmão Lineu, sua muito digna esposa, irmã Elisa, e sua família, todos aqueles que com eles coordenam este trabalho, como nosso irmão André. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Cresmar, que Deus recompense-os, o carinho, a receptividade, da qual eu sei que não mereço, do pastor Massal, presbítero Gutenberg. Que Deus recompense os amigos pelo vosso carinho e alegria de conhecer pessoalmente o pastor Leandro. Só tenho a agradecer-lhes o carinho dispensado a mim. Queridos, eu gostaria de falar-lhes sobre remanescentes improváveis. Quando nós vemos a importância deste trabalho, que queira quer não, já não é mais como antes, e quando nós vemos e somos convidados para trabalhos como este, voltado à oração, a gente fica alegre, pois eu venho de uma geração que tem marcas nos joelhos, muitos que tinham marca na testa. Então isso é muito aprazível, e sobretudo em um período que nós estamos vivendo, que somos bombardeados pelo avanço tecnológico, pelas facilidades advindas, e que até nos nossos cultos de orações já não oramos mais como antes. E obviamente uma grande maioria, e eu me incluo nela,
Estamos perdendo a paciência de esperar, porque achamos que Deus está demorando, porque nós vivemos um período do já, da rapidez, e por conta disso muitos têm desistido dos seus projetos e até da fé. Então quero tomar por base esta mensagem simples, muito conhecida, é o Evangelho, para estimular-lhes a não desistir. Quando nós observamos o contexto, dentro do texto que a gente leu e todo o seu contexto, os irmãos observam que Lucas, um escritor, um epígrafo, para a sua época avançado, pois a Bíblia o qualifica como um homem diferenciado da sua geração, na sua sociedade, era médico, portanto, era grego. Então, como grego, na ótica do Antigo Testamento, ele estava fora de todos os princípios da bênção da legalidade espiritual. Mas, depois de Jesus, salvo engano, 20 anos, Lucas conhece este Evangelho, se converte, e dentro da sua escrita, ele é enviado por uma auto-patente romana, segundo alguns comentaristas, que se chamava Teófilo. O termo excelentíssimo para a época já o destaca a sua patente. E dentro das escritas que o próprio Lucas faz menção, ele foi enviado para pesquisar, acurar, escrever, trazer à tona para o amigo os acontecimentos que esta alta patente tinha ouvido e acreditado nas notícias do que Jesus havia feito. Então Lucas, por um período de muitos anos, ele próprio diz que entrevistou, não aleatório, mas aquelas pessoas que foram testemunhas oculares e pregadores da palavra, como havia acontecido. Então, cuidadosamente, 60 anos depois, ele traz à tona, na cidade de Cesareia, as escritas acerca do Evangelho de Jesus, segundo a sua pesquisa, e ele faz menção de dizer de forma minuciosa e acurada. Então, quando nós observamos, percebemos que Lucas começa a maior história transformadora da raça humana. Ele começa pelo começo, como é natural, mas de forma que não seria talvez qualquer escritor, desde que não fosse inspirado, a colocar uma história tão na ótica da época, improvável e sem perspectiva de crescimento. Quando nós observamos os personagens que protagonizam este contexto inicial, nós percebemos que Lucas faz menção de dizer a sua origem e a sua ascendência ou descendência. Quando nós observamos o texto, Lucas nomeia, ele dá nome, ele não oculta, ele fala que neste período, antes de Cristo vir, ou já nos preparativos, quando Deus resolveu quebrar o silêncio intestamentário, ele fala e aborda estes dois personagens. Os irmãos hão de convir que cerca de 400 anos antes daqui, terminava as visões, os sonhos, as palavras de profecia, o ministério profético, literalmente falando, quando terminou lá 400 anos com Zacarias ou Malaquias. E o contexto histórico nesse inteiro mostra
que houve uma corrupção generalizada, sobretudo dentro do contexto sacerdotal, a ponto que, segundo alguns historiadores falam, que estavam nomeando, colocando no sacerdócio pessoas que nem levítico era, nem da tribo de Levi era, por interesses políticos partidários, entre outros pormenores. Então, havia um descrédito, uma desvalorização no contexto sacerdotal. Quando Lucas apresenta estes personagens, ele nos mostra que eles eram filhos de sacerdotes, ou implica-se a dizer que eles nasceram, eles ressurgiram em um momento de crise espiritual, em um momento de corrupção, em um momento que tudo parecia não haver mais remanescentes justos que oravam. Por quê? Porque os interesses particulares estavam sobressaindo, era prioridade, e a deterioração das promessas da lei, do dito, havia ido embora em grande parte. Os irmãos percebam que um dos pontos mais contundentes do evangelho no período inicial, principalmente de João Batista e de Jesus, foi bater de frente não com o povo, mas com este sistema fechado. Então, quando Lucas aborda, eles eram filhos de sacerdote, e a Bíblia fala num contexto anterior do que a gente leu, que tanto Zacarias como Isabel eram filhos de sacerdotes. Isso implica dizer que eles ressurgiram em um clima especial, mas deteriorado, até porque os sacerdotes viviam para servir, eram consagrados desde o nascimento, porque eram levíticos. E quando a gente percebe, antes de Moisés, dois nomes se destacam como sacerdotes, salvo engano, Melquisedeque e Jetro. Mas oficialmente, depois de Moisés, com o advento do seu irmão Levi, ou Arão, que gerou Levi, Deus começou a consagrar essa descendência, esta tribo, para serem consagrados desde o nascimento ao ministério, para servir a Deus em consagração e oração. Então percebam que a partir daqui há parâmetros. Deus dá como deveriam se comportar. Um filho de Levítico era criado diferente de todas as outras tribos de Israel, até porque desde a tenra idade, filhos de sacerdotes eram criados para o sacerdócio. Então eles já eram criados para ser separados, já eram criados para não se aproximar. Se uma pessoa judia comum não podia tocar em defunto, nem em osso de defunto, muito mais um filho de levita, um sacerdócio. Eram ensinados a se consagrar. Era o povo separado para o espiritual, para o santo, para Deus, a ponto que desde pequeno eles já sabiam que não podiam ter herança igual às outras tribos, ou seja, eles não deveriam, já eram preparados para não basear o seu ministério em interesses comuns, financeiros, ou em muitos gados no contexto literal, porque a única preocupação deles era o sacerdócio e a confiança que Deus cuidaria
deles. Então, quando Deus reclama que o povo não dizima, que o povo era infiel, era justamente protegendo o sustento sacerdotal, para que era promessa, era herança, e era vinculado às bênçãos que Deus dava. Mas eles, desde pequeno, por exemplo, havia uma cidade diferente. Os sacerdotes, neste tempo, ou eles da alta cúpula moravam em Jerusalém, ou uma região adjacência, como Jericó, e no caso aqui, as montanhas da Judéia, uma cidade aproximadamente 6 quilômetros distante de Jerusalém. Então é aqui que aparece Zacarias. E quando nós vamos para o contexto natural, era um jovem que nasceu diferente, como outros filhos de sacerdotes, consagrados, criados já com o sonho, catequizado com o sonho primordial, um dia ser sacerdote, ser efetivado, um dia poderia servir. Então isso implica dizer que desde novo eles viviam para o Senhor e eram ensinados para isso. Eram ensinados para oferecer sacrifícios, eram separados para a oração, eram separados para o santo. Então eram diferentes. Do outro lado vem uma moça, Isabel, vindo de descendência de Arão, filha de sacerdote. E também havia um preparo. Uma moça comum na época era preparada para se tornar uma boa dona de casa, até porque pela lei. Por isso que os irmãos vão perceber que no que tocava a atividade doméstica, as mulheres tinham prioridade. O homem não tinha uma voz muito ativa, porque era a mulher que cuidava da administração do lar. Então qualquer serva, qualquer atividade doméstica, a ordem era da mulher. Então desde pequena elas eram preparadas em toda a administração do lar, em toda a atividade secular do lar, e sobretudo quando ela era filha de sacerdote, porque além de cuidar bem do lar, ela teria que ser criada com hombridade, sem interesse, porque seria filha de sacerdote e tinha que crescer aprendendo que ia viver dependente de ofertas voluntárias e de dízimo dos judeus. Ser filhos era a prioridade, que uma moça era preparada, tanto filha de sacerdote ou não. O que as mães ensinavam, como não tinha ressonância pré-natal na época, era que elas fossem produtivas, porque assim era o que valorizava mais a ela. Então Lucas apresenta dois sacerdotes, um sacerdote com uma moça, que ressurgiram em tempo de crise espiritual, ressurgiram no silêncio de Deus, que na ótica religiosa seria improvável. Ressurgiram quando as pessoas talvez pensassem: tem mais jeito não, a corrupção tomou conta, mas Deus ainda tem remanescentes. Deus ainda tem. Mas é aqui que eu quero me ater. O difícil é entender isso. Cresceram com sonhos. Na época, o sonho de Zacarias, dentro do contexto da lei e da razão,
Primeiro, era ser um bom pai, quando casar, para gerar filhos, descendência sacerdotal. Mas como na época eles não tinham direito de escolher com quem casar, então o sonho era ser pai, o sonho era ser efetivado sacerdotal aos 30 anos. Então o seu pai escolhe uma moça preparada, filha de sacerdote, que também foi criada no temor. Você vê que o próprio Lucas faz questão de dizer: eles eram justos, irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Ainda há. E as famílias se acordam. Eu digo porque eu tenho amigos e vi com eles alguns dias, recentemente, no início do ano. E às vezes eles casam e só vê a mulher no dia do casamento. Então isso implica-se dizer que Zacarias casa com Isabel, 2 crentes irrepreensíveis, em momentos de crises, em momento que a maioria não tinha mais comportamento segundo a lei. Eles casam-se. O que Deus faz? Casam justos, novos, cumprindo todos os preceitos do Senhor. Não tinha nada que o desabonasse, segundo Lucas. E ele diz que pesquisou cuidadosamente. E houve festa, houve dotes, houve pagamentos para que surgisse o casamento. Casam-se debaixo de festa, como Zé Ninguém, como proposta que todos tinham, filhos de sacerdotes. Um dos maiores expectativas que as famílias tinham era que quando 2 jovens, um moço e uma moça, casavam na cultura, o pai da moça e do moço e a família criavam a expectativa da semente. Então no primeiro ano o filho tinha que vir, a semente tinha que vir. Até hoje quem vive essa cultura, eu digo porque eu tenho amigos, eles dizem: Bento, a gente não pode deixar de ter filhos, pelo menos até 8 anos. Hoje a gente não pode coibir a vinda de filho, porque é a herança, é a bênção do Senhor. E na nossa cultura, quem vive essa cultura, isso é inaceitável. Então o primeiro ano o filho tem que vir. E eles casam com a perspectiva. Só que vem o primeiro ano e o filho não vem. E não tinha anticoncepcional. Era a maior esperança de um casal. Era o que dava honra ao marido e muito mais à mulher. Veio o primeiro filho, primeiro ano, melhor dizendo, e o filho não vem. Então bate na porta: papai, o sogro, a sogra, a mãe, filhos, o que está acontecendo? E não tinham resposta. Isso é vergonha para nós, porque a não vinda do filho trazia vergonha para todos os envolvidos. Para os irmãos terem uma ideia, primeiro era para Zacarias, para o homem como um todo. Por quê? Porque na cultura até hoje, se eu tenho um sobrinho, pastor Leandro é meu irmão, ele tem um filho, então quem vai orientar o filho sou eu, como tio. Para o filho dele casar tem que passar por mim. Se sou o irmão mais velho, então tem a reunião familiar e a minha voz tem peso.
Mas quando eu me caso que eu não tenho filhos, a primeira coisa é a família me excluir da reunião. Por quê? Porque eu não gerei filho, eu sou improdutivo, eu sou improvável, e isso quer, eu trouxe a vergonha, eu trouxe o opróbrio, eu já não tenho mais direito e nem voz de aconselhar o meu sobrinho. Então quando o filho não vem, a vergonha vem, e ele é excluído da reunião, não podia mais fazer parte da reunião da família. Pelo outro lado, Isabel, pior ainda, porque como ela não tinha filho, a culpa maior dela é estéril, é um opróbrio, é uma vergonha. Então ela perdia o direito que a lei lhe dava, primeiro, de ter ordem no lar. Quem ia mandar no lar agora era a sogra. Ela perdia o direito de voz, só porque não gerou filhos. Ela era apertada pelas cunhadas. As cunhadas vinham e diziam: vai embora, deixa o meu irmão casar com outra. Para vergonha sair, deixa o meu irmão livre. Então a pressão era grande, tanto dentro de casa como na rua. Quando Zacarias saía, improdutivo, improvável. E a mulher evitava aparecer em público, porque a vergonha prevalecia. E aí vem o momento. Só tem uma alternativa, filho. Qual é? Vigília. Só tem uma saída. Zacarias, qual é? Oração. A vergonha veio. Se já éramos justos, vamos ser mais ainda. Orar em tempo de crise. Orar em tempo que todos pensam que já não oramos mais. Orar em tempo que pode todos dizer, não adianta não. Então o princípio mostra que eles começaram a orar usando a razão no primeiro ano que a vergonha chegou. Ainda novos, com forças de orar. E começaram a orar. 30 anos, Zacarias é efetivado. Só Deus colocou ele lá. Agora chega no ministério, os religiosos olhando com o olho atravessado. O improdutivo está aí. O improvável foi consagrado. Mas como? A lei dizia, é vergonha. Mas o joelho dizia, ainda há esperança. A lei dizia, é improvável. Mas o joelho dizia, eu ainda tenho remanescentes. O tempo vai passando. E Lucas vai dizendo, eram justos e continuavam irrepreensíveis. Orar da glória, falar em línguas estranhas quando estamos pregando em um altar, quando somos vistos, quando somos aplaudidos, e quando Deus responde é bom. O difícil é continuar orando e cheio e justo quando Deus silencia. Porque eu costumo dizer que ouvir o não de Deus é suportável. Eu costumo dizer que a resposta de Deus quando é sim é bom, mas o difícil é quando Deus não diz sim e não diz não, quando Ele se cala e você está permanecendo ali de pé e de joelho.
Leira vagai de abassaiga. Vai morar nas Judéia, nas montanhas. Por que não mora em Jerusalém, Zacarias? Porque eu sou improvável. Nos olhos dos homens eu não tenho condições de morar em Jerusalém. Eu só estou aqui pela misericórdia, pelos joelhos, mas por eles eu estava fora. Mas em tempo de silêncio de Deus eu continuo firme, de pé e orando. Eu sou. Deus ainda tem remanescente no meio do seu silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele parou de ouvir nem de trabalhar. É porque Ele tem coisas maiores para revelar. É que Ele tem coisas maiores para revelar. O tempo passa. E para piorar, o que ele ainda tinha esperança vai embora. Os seus hormônios enfraquecem. E a andropausa chega. Humanamente falando, patologicamente falando, cientificamente falando, ele não tinha mais hormônios para produzir filhos. Em casa, a única coisa que podia tirar a vergonha era o filho. Para tornar a situação provável, era o filho. O útero do Isabel, que já era fechado, tranca de vez. Ela entra na menopausa. O seu ovário já não estava mais, já que já tinha difícil, agora piorou. O ciclo normal foi embora. E a menopausa chega. E cientificamente, já que era difícil agora, filho, esperança, tudo foi embora. A menopausa chegou. Morando longe das atenções. Que nem a Bíblia dá o nome da cidade. Onde mora Zacarias? É lá das montanhas. Diga para quem está ao seu lado, não importa o teu endereço, se é em Jerusalém ou nas montanhas, mas se foi Deus que prometeu vir. Não desiste de orar. Não desiste, porque você é um remanescente que não parou de orar, mesmo no meio do silêncio. Vai ser. E Lucas continua dizendo, ele na pesquisa, ele não muda, continuam justos, sobrevivendo, irrepreensíveis. Como permanecer irrepreensível no meio de um silêncio desse, gente? Como continuar de joelho, derramando lágrimas, dizendo, Senhor, a esperança foi embora, mas eu estou aqui. Cada semana, nesse período, uma turma, segunda ordem da família, ia ao templo para servir durante uma semana, de um sábado ao outro. E ele fazia parte do turno ou da turma de Abias. Chegou a vez, como tantas outras, de deixar Isabel em casa, nas montanhas,
e passar uma semana em Jerusalém, servindo ao Senhor. Um dos meus professores, pastor Zé Lopes, me ensinou que nesta época havia muitos sacerdotes. Eram muitos. E muitos eram consagrados. Mas muitos morriam sem ter o direito de ser sorteados para entrar no templo do Senhor. Não era ser só sacerdote para entrar no templo. Precisava ser sorteado. Se já eram desconsiderados, se os religiosos já olhavam atravessados, agora sem filhos, velho, nunca foi sorteado, é só para cumprir tabela. Porque probabilidade não havia mais. Ficou velho. Os sacerdotes, todos os judeus iam para o sacrifício. Chamava a atenção. E os gentios também vinham. Mas tinha a primeira separação, conforme Paulo diz aos Efésios. Uma mureta que separava. Daqui, escrito, gentio não passa. Os gentios travavam ali, só passava judeus, homens e mulheres. Só que logo mais tinha outra mureta, que estava escrito, mulher não passa daqui. Só homens. Tanto homem como criança do sexo masculino. Quando os homens passavam, todos misturados, vinha outra mureta. Daqui para frente, só homem, só sacerdote. E era naquele pátio dos sacerdotes que se sorteava quem podia entrar no templo do Senhor para oferecer sacrifício, queimar incenso, limpar os utensílios. Era por sorteio. Então muitos anos Zacarias só chegou até ali, velho, sem filhos, improvável. A gente costuma dar atenção a quem está na mídia. É natural do ser humano. Quando a gente não tem nome no YouTube, nem adianta indicar, ninguém chama não. Agora no meio da multidão. Mas como pode, pastor? O monte faz a diferença. Não estão me vendo. Está tudo improvável. Mas eu ainda oro. Mas todas as esperanças foram embora. Não cumpri o resto dos dias. Aí Zacarias diz, exercendo ele. Ou seja, chegou a semana, Isabel, que não tinha coragem nem de sair de casa. Eu vou tirar o meu turno. Como outras vezes, passa a primeira mureta, passa a segunda, passa a terceira, na quarta ficava. Naquele dia veio o primeiro sorteio. E os que primeiros eram sorteados faziam o quê? Entravam para limpar o holocausto, limpar tudo do pátio. Logo cedo. Eram 4 turnos. Quando esses saíam, segundo sorteio. E anos, o meu nome não sai. E agora piorou, eu fiquei velho. Eu costumo dizer que é difícil, é incompreensível. Nunca bote limite de idade para quem é chamado de Deus. Nunca coloque limites. Segundo sorteio, os que eram sorteados entravam para quê, pastor?
para entrar no lugar santo, para limpar o altar do incenso, limpar o candelabro, trocar as cinzas, ajeitar os pães, deixar tudo na ordem. Mas o mais importante era o terceiro sorteio. Veja que Lucas diz, porque o terceiro sorteio, quem era sorteado, todos viam, que era a queima do incenso. Era o momento mais esperado. Por quê? Porque a glória só descia depois que o incenso era queimado. E se quem entrasse tivesse errado, a glória não descia, a pessoa morria lá dentro. Então, todo mundo tinha que ver quem foi sorteado. Talvez o primeiro sorteio, o segundo ninguém, não, mas o terceiro todos tinham que saber. Por quê? Porque quando esse terceiro era sorteado, ele sorteava para oferecer o incenso. E Lucas diz que quando ele entrava, todo o povo ficava no lado de fora orando a oração do incenso, dizendo: Senhor, ele entrou, ouve as nossas orações, tem misericórdia de nós. Chega o terceiro sorteio, quando mexe, quem sai? Zacarias. Mas agora eu vou fazer que nem os pregadores, você não entendeu. Terceiro, quem saiu? Zacarias. Imagina a confusão lá fora dos religiosos. Não está errado. Não, é ele mesmo. Mas como é que pode? Ninguém entende não. Mas ele é improvável. Mas é remanescente. Ele ainda está de pé. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Agora, quem não concordava, quem desprezava e achava improvável, teve que ver, gente. O nome teve que passar na cara. Quem foi sorteado no terceiro horário? Zacarias. Passa para o fulano. Não acredito, não, passa para o outro. Vai ter que ver. Diga para quem está ao seu lado, quem não acreditava em mim, diga assim, vá. Diga, me faz um favor. Diga para ele, me faz um favor. Pregue comigo, diga, depois de hoje, se tu encontrar alguém que achava que eu era improvável, que tudo tinha acabado, dá um recadinho a ele. Diga que eu sou remanescente do monte. Ele vai ter que me engolir. Ele vai ter que me ver. Ele vai ter que compreender que Deus ainda é Deus. E é Deus que faz. É ainda Deus que faz. Tem remanescente aqui, tem remanescente quando a pós-modernidade diz que nós não somos mais o mesmo, mas ele ainda está fazendo o culto de oração. Tem remanescente que ainda faz culto doméstico. Tem remanescente que ainda bota o joelho nas vigílias, nos pavilhões, dizendo: eu estou aqui, mesmo no meio da crise, eu estou aqui. Because some tries to facilitate Gilbo, like a simple like say, and a people they guy, and I find say, and a man they guy, they are say. Estou derramando uma glória sobrenatural. Eu estou renovando, assim diz o Senhor, eu estou renovando. Primeira mureta, segunda mureta, terceira mureta, quarta mureta, todos olhando para cima. Quem vai entrar? O Zaca, o irmão Zaca. Entrando, e todo o povo orando.
intercedendo: Senhor, tem misericórdia, ouve. Porque quando eles ofereciam incenso, o estoraque, gálbano e ônix, incenso puro, o segundo turno deixava, o segundo que era um sorteado deixava tudo pronto. Ele só chegava. Veja que Deus disse: tinha que ser crente, gente. Fogo estranho não era aceito. Quem ia dizer quem era aquele que era sorteado não era o nome, era se a fumaça subia. Pergunta para quem está ao teu lado: quando de joelho ainda sobe fumaça? Não depende de ser pregador dos Gideões, não depende de estar na mídia no YouTube, não depende de ter convite o ano todo, não depende de gravata, depende que a fumaça sobe ou não. O segredo é a fumaça subir. Mas mora nas montanhas, mas a fumaça vai subir. Mas não mora no condomínio em Jerusalém, mas a fumaça sobe, não importa. Ele entra e todo o povo orando desluca lá fora. Quando ele se prepara para oferecer, para queimar, e ofereceu incenso, quando levanta a cabeça no lado direito do altar, Gabriel, o anjo do Senhor. A Bíblia diz que ele fica conturbado. A palavra conturbar no nosso vocabulário é desorientado, desnorteado. Ele fica perdido. Aí Gabriel olha para ele e diz: Zacarias, chama pelo nome, filho. Ei, é o nome, não é o título, é o nome. Não tenha medo, tenha calma, porque Deus ouviu a tua oração. Isabel, tua mulher vai ter um filho, e você vai colocar o nome de João. Quanto tempo, partindo do princípio da razão, começaram a orar. Quando a vergonha chegou, ficaram velhos. Como é difícil entender Deus. Mas quem tem promessa e é remanescente, a vergonha não mata, o tempo não altera quem Ele é. Continuava justo e irrepreensível. Então diga comigo: eu não vou mudar quem eu sou, independente do tempo que demore. Ei. E veja que a sequência, veja que a partir do versículo 14, Gabriel vai só dando motivo dele se alegrar. Veja que Gabriel vai dando adjetivos ao menino. Ele diz: ele trará grande alegria, Zacarias. Ele será grande, Zacarias. Ele vai converter corações. E ele vai preparar o caminho daquele que vem. Quando Deus faz, gente, queira ou que não, vai ter que engolir. A Bíblia diz, Lucas faz questão de dizer isso, que quem estava lá fora, quem não acreditava, ficou pasmo, porque está acontecendo alguma coisa errada lá dentro. O que é que está acontecendo? Ou ele morreu, porque ninguém nunca demorou tanto tempo lá dentro. Ele quebrou protocolo, a conversa foi tão boa que quebrou protocolo. A hora tinha a hora de terminar aquele sacrifício, o culto, mas quando Deus desce não tem hora.
Aí quem estava lá fora só religioso dizia: ele morreu, ele morreu. Eu não disse que era improvável, vai ter que arrastar agora. Quando chega no versículo 18, aí o anjo dá a vez a Zacarias. E aí, tá alegre? Aí Zacarias diz: tem mais jeito não. Demorou muito. Eu tô velho. E minha mulher tá avançada em idade. Tá tarde demais. Diga para quem está ao seu lado, pregue comigo e diga: tá tarde não. É o momento, é a hora. Remanescente só aparece na hora certa. Zacarias, eu disse direitinho tudo a você, mas você não acreditou nas minhas palavras. Vai ficar mudo até o menino nascer. Quem pensava que ele tinha morrido, daqui a pouco vê a cortina se abrindo. Ué, tá vivo? O que é que houve? Ele já não fala mais, só que levantava as mãos com a cena. Aí quem não encarava, quem não acreditava, teve que dizer: ele viu Deus. Ele teve visão lá dentro. Ele viu que ninguém nunca viu. Ele viu que ninguém é acostumado a ver. Tem coisa diferente. Aí Lucas diz: terminando ele o seu período sacerdotal, terminando a sua semana, ele volta para casa. Com todo respeito ético, não tinha Viagra, não tinha energético sexual, continuava velho, o hormônio lá embaixo, mas depois da visão, ele volta para casa, para as montanhas. Precisa mudar de endereço não, filho, né? Tem tanta gente que quando Deus vai usar, não, eu agora vou ter que morar, tá? Porque tá certo, tá contra não. Precisa não. Jesus foi cheio, voltou para Nazaré. Davi foi ungido, voltou para trás das ovelhas. Se preocupa não, deixa Deus fazer. Deixa um dia após o outro, e uma noite no meio é o suficiente. Volta para as montanhas. Agora imagina, em Jerusalém, em adjacência, qual era o comentário? Rapaz, visse o sacrifício de hoje? O cara é top, gente. Quebrou protocolo. Viu Deus. Tinha tudo para não voltar para a montanha. Porque, pastor, eu digo com todo respeito, às vezes eu estou pregando para 50, 60 mil, viajo muitas vezes fora da Europa, prego nas convenções como o senhor é testemunho, o maior trabalho das Assembleias de Deus do Brasil. Mas tem hora que o negócio é tão bom que quando você termina, chega as pessoas: tu é o cara. E às vezes você acha que é, pelos aplausos. E às vezes eu termino o congresso, a gente dorme direito, né? Quando o povo bate nas costas, até melhor para dormir. E volto para casa no avião. Quando eu chego em casa, minha esposa diz: e aí, como foi o culto? Foi bom demais. Vai na geladeira, abre a geladeirinha, já vem uma bacia de cana, de cascada. Aí bota na mesa, senta. Aí o neguinho mete o dente e chupa a cana. E o Espírito Santo, para não esquecer que não é você, sou eu. Você não esqueça de onde você veio. Tem remanescente de um monte aqui? Tem, ainda tem remanescente. Mesmo sem ser visto, mesmo morando nas montanhas, ainda faz parte dos remanescentes. Tem relação normal com Isabel. Como ela estava na menopausa, ela não tinha como mensurar a gravidez, porque o ciclo normal já havia interrompido.
Primeiro mês é normal. Entra o segundo mês, vou conjecturar. Me permita, os ginecologistas, ignorância, eu sou leigo nesse assunto, mas só para conjecturar. Segundo mês, Isabel, Zacarias, meu amor, vem cá. Tem alguma coisa errada. O que é? O que é, Isabel? Bota o dedo aqui, ó. Solta. Tá vendo? Minha perna tá inchando. O meu pé tá redondinho. Opa. 3 meses. O menino começa a aparecer, a barriga começa a crescer. Lucas faz questão de dizer, gente, que o negócio foi tão impactante que se Isabel já não tinha coragem de sair de casa, agora pior, Lucas disse que ela se escondeu por 5 meses. O que é que vão dizer? Será que vão dizer que é baço? É caroço no útero? E ela se escondeu, pastor. Mas ela só teve o direito de se esconder por 5 meses. Porque foi dito aqui que Deus não faz, não levanta para ficar escondido. Deus demorou a responder a Zacarias, porque muitas vezes a gente pede, a gente ora, mas é tão pequeno o que a gente pede, que Deus diz, não, espere aí, eu não vou responder não, que eu tenho algo melhor para você. Aguenta aí. Zacarias teve que esperar Maria nascer. Maria desenvolveu o útero. Veja que o ponto principal, que Maria foi convencida a aceitar a proposta de Gabriel, porque com 6 meses que Isabel estava grávida, escondida, sem sair de casa, Gabriel vai agora em Nazaré. E na conversa com Maria, o que convence Maria é quando Gabriel diz, a tua prima Isabel não é estéril, não é improvável. Todo mundo sabe, está no 6º mês de gravidez. Mas como é que pode? Maria, para Deus nada é impossível, Maria. É Ele, é dele, nada é impossível. Quando o anjo se ausenta, a sequência que Lucas escreve de Maria é que Maria arrumou a bagagem e partiu para ver se era verdade. Foi bater nas montanhas da Judeia. Aí Lucas diz que quando ela chega na casa de Isabel, nem entra, pela saudação dá para entender. Quando ela chega, a gente chama terreiro, no Nordeste. Na área da frente, Shalom, prima! Do lado de fora. Isabel estava escondida, teve que botar a cara lá de fora. E já veio profetizando. Quando abre a porta, nem dá chance de Maria falar. Já entra, já sai gritando. Que alegria é essa? Envie-me visitar a mãe do meu Senhor. Quando eu ouvi a tua saudação, o menino saltava de alegria dentro do meu ventre. Bendito é o fruto que está no teu ventre, e bendito é o fruto do teu ventre, e bendito é tu és entre as mulheres. Ou seja, vai dar para esconder por muito tempo não, filho. Olha para quem está ao teu lado. Eu sei que eu não posso promover a aglomeração, estou devagarinho, mas dá uma batidinha no ombro dele e diz, aguarda, continua orando, não vai demorar muito não, não vai ficar escondido muito tempo não, é já já, é já já, é já já, é já já, é já já. Toda a montanha da Judeia tomou conhecimento. O negócio foi tão bom que até os vizinhos queriam botar o nome no menino. Jerusalém todo ficou sabendo. Ei, Rabai. Zacarias, vale a pena permanecer irrepreensível. Vale a pena fazer parte dos remanescentes do monte.
mesmo no meio do silêncio. Ei, ei, ei. Zacarias queria um filho para tirar a vergonha. Deus se calou. Além de eu lhe dar um filho, eu vou lhe dar um profeta que vai romper a corrupção. Vai vir o remanescente que vai mudar o negócio. Eu vou lhe dar uma história. Quando você vai mais para frente, está lá. O menino nasce, Zacarias fala: escreve qual é o nome do menino. Quando der a oportunidade, o nome dele é João. Não esqueceu da visão. Passa o quê? 30 anos. Aí no deserto da Judéia, a notícia chega em Jerusalém. Tem um rapazinho lá na beira do Jordão que está descendo a madeira no sistema. Está pregando que é uma benção. Ele é madeira. Para quem ele gosta, ele diz: se arrependam. Mas para quem ele olha e não vê muita coisa, ele diz: raça de víbora. Aí o sistema corrompido de Jerusalém reuniu os doutores e disse: vão saber quem é esse rapaz. Ei, os de Jerusalém mandaram saber quem é você. Você é profeta? Sou não. Você é Elias? Sou não. Rapaz, quem é você? Uma voz. Mas ora, se você não é profeta, não é Elias, por que você está batizando? Diga alguma coisa, quem é você? A gente precisa levar a resposta. Voltem e diga que eu sou uma voz, mas já está no meio de vocês. Que vocês não conhecem. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que Deus tem é maior do que o que você pediu. Continua orando. Ei. Me pediram para dizer, você já ouviu com certeza, mas só para ratificar. Quantas vezes olharam para mim e disseram: improvável. Negro não vale o que come. E por algumas vezes eu tentei tirar a minha vida, pastor Leandro, e não conseguia. Em 1992, alguém me pregou para mim 3 meses e disse: eu conheço alguém que acredita em você, mas eu tenho muitos defeitos, mas ele é especialista nisso. Disse que eu sou improvável. É desse que ele gosta. Me levou para a igreja depois de 3 meses de evangelização e Jesus me aceitou. Mas eu cheguei orando, gente. Com 15 dias de crente eu já jejuava 2 dias. Com 15 dias Jesus me batizou. 1 ano de crente eu já tinha lido a Bíblia. Eu orava no mínimo 8 horas por dia. Chegava do trabalho, da empresa, já chegava caindo de joelho. Eu jejuava 5 dias por semana. Um dia eu estava na igreja, pequena,
E o pregador, sem ser festa, era um culto de domingo. Disse: Deus está me dizendo, no meio da igrejinha, dentro do canavial, que o mundo vai ouvir falar o teu nome. O Brasil vai ser pequeno. O impacto foi tão grande que com 3 dias depois, os obreiros da minha igrejinha, como eu estava com 1 ano e meio de crente e viam que eu orava, chegaram e disseram: Geno, tu chegou agora, a gente veio te dar um conselho. Esquece aquele culto. Qual? O de domingo. Porque aquilo eu passei até 4 horas da tarde, chorando, gritando. Quando eu saí, o jovem disse: a tua filha passou mal. Corri para o posto de saúde, precário. O médico disse: já morreu, prepara um funeral. Quando eu peguei a minha menina, que saí do posto para casa com ela morta, a minha esposa gritando, o Espírito Santo disse: volta para onde você estava orando, que eu vou te mostrar que você é um projeto meu. Eu não dependo da razão do homem para trabalhar com quem eu quero, para usar quem eu quero. Eu passei direto, foram dizer: o doutor, ele está doido. Cheguei na igrejinha, joguei a menina no chão. Eu tinha deixado a porta entreaberta. Quando eu joguei ela no chão, comecei a gritar. O médico chegou, a enfermeira, os vizinhos circularam, rodearam a igreja. E aí a voz de Deus disse: fui eu que te trouxe aqui, filho. O propósito que eu disse está de pé, e a promessa também. Para você saber que está de pé, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a respirar e começou a saltar e dar glória a Deus. E todo mundo que estava vendo ficou pasmo e dando glória a Deus. Não dá para esconder, não dá para esconder o que Deus quer fazer. Não dá para esconder. 1994. Chegou 95. O silêncio veio. 3 anos sem Deus dizer nada, e eu na cama, acordando de madrugada, chegando tarde, cheio de poeira. Me lavava, ia para a igreja. Os irmãos, os obreiros diziam: e aí, veio de qual país? Zoando. Só tinha direito de baixar a cabeça e deixar as lágrimas cair. Só tinha direito de, quando chegar em casa, não podia revidar, não podia contender. Às vezes eu chorava tanto e gemia tanto que minha mulher me levantava com o joelho cheio de água. Vamos dormir, meu filho. Saia do monte. Me pegava nos 2 braços e me arrastava para cima da cama. Eu dormia atravessado. Ainda tem remanescentes do monte. 15 anos sem respostas. 15 anos em silêncio de Deus. Mas no monte, 2009, o telefone toca. Era o secretário-geral da convenção. Os irmãos sabem o que é uma convenção. É a instituição maior. O Genival. Eu nunca tinha nem chegado perto do presidente. Era da roça. E o secretário ligar para mim, e o telefone nem meu era. Genival, sim. É o secretário-geral da Assembleia de Deus em Alagoas. Pois não, senhor. Eu estou em nome do pastor presidente dizendo para você orar mais. O que aqui houve? É junho, daqui a 3 meses é a convenção geral. E o pastor mandou você se preparar que você vai pregar uma noite. Ué. Fiquei tremendo.
Passou junho, julho, o cartaz saiu, a rede. Pastor José Wellington, pastor Sebastião, pastor Valdomiro, um monte de pastor, presidente. E no meio do cartaz tem uma carinha preta lá. Quando a carinha preta apareceu, os religiosos, ele é improvável, foram parar com o presidente. Reuniram e disseram: presidente, o que está acontecendo aqui? Eu vi uma foto de um negro lá o senhor vai botar aquele negro para pregar? Vou. Na convenção, são quase 40 mil pessoas por noite. Vou sim. Ora, o senhor sabe que ele é da roça? Sei. Não tem cultura, só vai ter presidente? Sei. Mas o senhor perdeu o juízo, o senhor vai prejudicar o seu ministério. O senhor nem conhece. Mas foi Deus que mandou, acabou, ponto final. Foi Deus. A hora chega, e quando Deus faz, não dá para esconder, ele coloca no topo. Diga comigo, bata no peito assim, diga: eu estou com dó de quem não acreditava em mim. Diga: vai ter que me engolir, vai ter que dar glória a Deus, vai ter que encarar, vai ter que encarar. Tremendo cheguei, tremendo saí. Mas quando eu saí, fazem o quê? 11 anos. Até hoje eu falo no culto. Os religiosos me botavam no braço, me beijavam: meu pretinho, eu te amo. Aí muitos diziam: ele é da onde? É da montanha. É da montanha. Mas não pode, tem tanta gente. Mas Deus foi buscar na montanha, acabou, filho. Aí agora o estado todo me queria. Até hoje bate incontinência. 2010, o telefone de primeiro não tinha esse toque bonito não, né? Era... Eu já tinha um telefonezinho que me deram. Alô? Do outro lado: hello? Hello? Pastor Genival? Yes. Come here, please. Yes. Vem aqui, por favor, pastor. Aí o neguinho pegou o Oceano Atlântico e... Suíça, lugar de gente branco. Deus faz assim. Final de 2010 para 2011, América. Eu louvo a Deus porque eu domingo estava pregando em uma das igrejas muito conceituadas do Brasil. Um pastor top, presidente, não vou citar nome, questão ética. E de público ele disse: irmãos, vocês estão hoje vendo pastor Genival, ele é mais querido, ele é tanto querido no Brasil, e lá fora que ele é querido. E os filhos dele estão lá. Eu fiquei tremendo. 2012 eu já não tinha mais agenda. Aí eu não sei falar, só fui dizer arigato. Disseram: ele está viajando. Aí chega um convite do Sul. Aí disseram: nego não prega no Sul não, Beto. Te prepara, porque lá vai ser problema, tu vai sofrer. Digo: não, mas eu vou. Quando terminei de pregar em determinada cidade, só de alemão, os alemães não queriam ir para casa. Eu fiz fila para beijar e abraçar o pretinho. Vem cá, meu irmão. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do Brasil e viajo muito. Mas também prego para 2, 3 pessoas do mesmo jeito. Jerusalém não me encantou. Ainda tenho raízes da montanha. O que Deus tem para você é maior. Continue no monte remanescente. Mesmo no silêncio de Deus, continue no monte remanescente.
O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não ouviu. É que Deus tem coisas maiores, tem coisas maiores, tem coisas maiores. Ei, fique de pé, por favor. Eu sei que a gente não pode aglomerar. Mas põe a tua máscara, por favor. Agora eu sei o que eu vou pedir. Eu tenho evitado, eu tenho tentado me manter quieto. Mas só quem vive essa unção sabe o que eu estou dizendo. Eu não vim pregar para perfeitos. Esta noite eu estou pregando para improváveis. Mas improváveis remanescentes do monte, que no meio da crise não desistiram e permanecem irrepreensíveis. Então, se você pode, dá uma olhada para quem está ao teu lado, se você pode, e diga para ele: você não é improvável. Ei, remanescente, diga: ei, remanescente, o que Deus tem é maior do que o que você pediu. Agora, se você puder, dá um abraçozinho nele, vai e diz: você não é improvável. Eu sei, Belá. I got you say I supply gacha. She faz say like chocolate chaplo. I break a check side to fly a show we all ras. I like some fly chuck such a feel share. I like so chuck such a feel fly show. Hello, they say chuck so how you do. I am oh child ras. I say so, bro. Eu estou colocando mistério na tua língua, porque esta noite eu tenho que falar. Shake lai, shake faz chabiho. I say the light. I break such a fly your chucks. I like chucks and G. A minha glória está invadindo os quatro cantos deste local. A minha presença está restaurando corações entristecidos. Eu estou tirando alguém de baixo, colocando em cima. Há um avivamento da minha parte descendo nesta noite, e eu estou renovando promessas e ministérios. Receba um abraço do meu espírito nesta noite, e recebam variedade de línguas e dons espirituais. Receba uma apoteose da minha glória. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Recebe aí agora, recebe aí, recebe aí. Adora! Adora, adora. Deixa eu ver o barulho dos remanescentes de Caxias. Deixa eu ouvir o barulho. Quem está vivo, quem está remanescente. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Recebe batismo agora. É vigília. Deus, batiza agora, Jesus. Batiza agora, Jesus. Recebe línguas estranhas.